Mas o que Deus colocou no meu coração para pregar é outra mensagem, tá? Eu só peço para que os irmãos apresentem a família dele em oração. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Versículo de número 21. Mateus capítulo 15, versículo de número 21 em diante. Vamos falar um pouquinho da mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando aos seus pés, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pode sentar, irmãos. Pastor Joel já orou? Glória a Deus. Eu quero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração há muito tempo que eu lia sobre esta mulher cananeia. O evangelista Marcos vai dizer que ela era grego-cirofenícia de nacionalidade, porque essa narrativa também está registrada no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24 ao 30. E Mateus vai dizer que ela era cananeia. Quem eram os povos de Canaã? Todos nós conhecemos a história. Os povos de Canaã são descendentes do filho de Noé, de Cã, da descendência de Noé. São os cananeus que habitavam na terra que Deus jurara daria aos hebreus. São os cananeus que Deus disse para que Josué, quando adentrasse a terra, destruísse toda a nação dos cananeus, porque havia uma cultura entre os cananeus em oferecer os seus filhos a Moloque em sacrifício. Havia entre os cananeus algo que era muito terrível e podemos dizer assim, para Deus era muito desagradável aquela nação fazer o que eles faziam, oferecer os seus filhos em sacrifício. Disse a história que havia uma estátua de bronze de Moloque, com as mãos estendidas, as duas mãos estendidas, e atrás havia como se fosse uma fornalha onde eles aqueciam aquela mão, aquela estátua de bronze. E ela chegava a ficar
em brasa viva, e eles colocavam os seus bebês para morrerem em oferenda ao deus Moloque, em sacrifício ao deus Moloque, Deus para eles. Mas a história também diz que o povo de Canaã, eles também eram um povo que se misturaram com o povo hebreu. E era tido, Deus abençoe, e era tido como um povo rejeitado pelos judeus, pelos israelitas, que após adentrar a terra prometida, nós sabemos que houve a divisão das terras. E ali, hoje em dia, se nós olharmos para o povo que ficou mais ao norte, nós encontramos na nação hoje, lá onde eram os povos cananeus, o Líbano, cuja capital é Beirute. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha algo a fazer, porque ele foi para uma cidade marítima, ele foi a esta cidade a fim de fazer algo. E quem aqui concorda comigo que Jesus também é onisciente? Jesus, ele é onipotente, ou seja, ele sabe tudo e ele tem todo o poder. Jesus, ele não foi pego de surpresa quando aquela mulher chegou até ele para adorar. Mas eu aprendo aqui, quando eu sempre lia esse texto, e eu achava algo meio rude da parte de Jesus, algo meio grosseiro, falar desta forma com aquela mulher. Mas vamos lá, o texto diz assim: partindo Jesus dali, foi para uma cidade de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui eu aprendo a primeira lição, nesse texto. Segundo as Escrituras, Jesus viria da descendência de Davi. Espera aí, essa mulher é cananeia, é estrangeira, não é israelita, não tem direito algum sobre as bênçãos, talvez alguns pensem assim, de Deus sobre a sua vida. Mas ela reconhece uma coisa. Você tem reconhecido quem é Jesus? Você já reconheceu quem Ele é, Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Você tem certeza que o que Jesus fez na tua vida e continua fazendo ao longo dos anos, o tempo que você está com vida, nós já ouvimos aqui dizer que Ele tem nos guardado, que Ele tem nos livrado, que Ele tem nos abençoado, mesmo sem nós percebemos, Ele tem nos guardado. Quantos livramentos nós temos sem nós nem percebemos, porque Ele é Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher estava desesperada, essa mulher estava angustiada e precisava de um socorro. E o socorro dela não vinha dos médicos, o socorro dela não vinha de um parente, o socorro dela não vinha de um amigo. O socorro dela vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Muitas das vezes nós não compreendemos, não entendemos o processo que estamos passando em nossas vidas, porque nós ainda não compreendemos
que o nosso socorro vem do Senhor. O salmista no Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. A quem eu temerei? Ele é o nosso socorro. Aí começou a minha indagação quando, novo convertido, lia esse texto e eu ficava: meu Deus, por que Jesus fez isso? O versículo 23 vai dizer que ele não respondeu nenhuma palavra, não disse nada, ficou calado. Talvez na tua vida exista o silêncio de Deus por alguns momentos. Mas saiba de uma coisa: o silêncio de Deus, ainda há uma resposta no silêncio de Deus. O silêncio de Deus nos faz refletir, nos faz pensar, avançar ou parar, avançar ou desistir, continuar ou voltar para trás. Aí entra a escolha, aí entra a decisão. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Avançar e perder? Ou avançar e vencer? Ou parar e perder? Jesus, quando ele dá a visão a João na ilha de Patmos, ele diz assim: olha, aquele que perseverar até a morte, até o fim, herdará a coroa da vida eterna. Irmãos, não temos escolha, não temos opção, é avançar e avançar e avançar. Paulo, ele diz assim: prossigo para o alvo. Ou seja, irmãos, prosseguir é continuar, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, mesmo que pareça impossível. Deus quer que nós venhamos continuar, avançar, 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 e não desistir na caminhada. Parar por quê? É avançar. Mas ele não respondeu palavra. Aí vem os que querem, que ficam incomodados com a sua petição, com o seu clamor. E os seus discípulos disseram, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a. Com as minhas palavras, tá? Essa maluca aí que vem gritando, despede-a. Aí lembra que eu falei? Jesus é onisciente. Jesus é onisciente. Você acha que ele foi pego de surpresa aqui? Você acha que foi surpresa para Jesus saber que aquela mulher iria vir clamando, pedindo socorro para ele, e que os seus discípulos iriam para ele despedir ela? Aí a segunda coisa que eu aprendo aqui. A segunda coisa é o seguinte: às vezes nós podemos dizer assim, a humilhação que muitos pensam que nós sofremos, a humilhação que muitos pensam que foi um sofrimento, é um ensinamento. É um ensinamento de Deus para as nossas vidas. Primeiro ponto: eu achava que essa mulher tinha sido humilhada, mas Jesus estava ensinando, porque Jesus não faz nada à toa, Jesus não faz nada em vão. Tudo que Jesus faz nos traz um ensinamento. Tudo que Ele faz é para que nós venhamos a aprender. E aprender como? Muitas das vezes de formas complicadas. Tem um ditado aí que diz que Ele complica para descomplicar, para depois complicar. Não, Ele faz as coisas perfeitas, irmãos.
palavra de Deus, ela é perfeita e agradável. A palavra de Deus, ela é boa. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é quem limpa. A palavra de Deus é quem transforma. A palavra de Deus é quem muda o coração do homem. Olha, Jeremias, está vendo esses corações de pedra? Eu tenho poder para transformar o coração de pedra em um coração de carne e fazer que se assente ao meu lado. Esta é a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar. Despede ela, Senhor. Essa doida vem gritando aí, com minhas palavras, tá? Porque aqui no texto não tem nada de doido, tá? Despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus responde aos discípulos. Disse a eles: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ela não é uma israelita. Ela é uma gentílica. Ela não faz parte da nação de Israel. Deixa ela gritar, tipo assim. Mas ele respondeu à mulher. Aí que é pesado. Mas como eu disse, para ensinamento dos discípulos e para nosso ensinamento também. Talvez nós achamos que a bênção só está na minha vida. Talvez nós achamos que a bênção só está com os irmãos aqui, que estão na igreja. Não é assim, irmãos. O salmista diz no Salmo 51, verso 17... que há um coração contrito e espírito aquebrantado, Deus não despreza. Certa feita Jesus estava andando e um cego de nascença estava lá. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, e esse moço foi curado. E aí foram questionar os pais, a família: ele não é cego coisa nenhuma, inventaram isso. Ah, porque esse homem é pecador, disseram de Jesus. Aí o cego deu uma resposta: se ele é pecador eu não sei, mas Deus ouve a oração daqueles que são justos. O cego respondeu, o ex-cego respondeu. Aí os fariseus ficaram bravos, porque eles achavam que a bênção era só deles, é minha posse. Não, eu aprendo com esse texto, irmãos. Eu aprendo muito. Jesus disse assim, ó: não é bom, diz para a mulher agora, não é bom pegar o pão dos filhos israelitas e deitá-los aos cachorrinhos. Palavra dura essa. Aí entra a decisão que eu disse. Aí entra a decisão: desistir e voltar, ou insistir e alcançar a bênção. O que você teria feito? Agora é consciência sua. O que você teria feito se fosse no lugar dela? Talvez alguns iam dizer: ah, que nada, esse aí não é Senhor coisa nenhuma. Pensa você, não precisa responder para mim. Pensa o que você faria no lugar dela. Não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos? Você avançaria ou você desistiria? Você avançaria ou você desanimaria na hora? Qual seria a sua decisão? O que você faria no lugar dessa mulher? Qual foi a atitude dela? Qual foi a atitude dela e qual seria a sua atitude? A atitude dela foi uma atitude inteligente e de muita fé. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Ela concordou. Sim, Senhor.
Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Eu não estou pedindo muito não, Senhor. Eu não estou pedindo casa, eu não estou pedindo riqueza, eu não estou pedindo fortuna, eu não estou pedindo nada disso. É só um pouquinho da bênção. Eu só preciso de um pouquinho. Eu só preciso, aleluia, de um pouquinho, porque eu sei que o Senhor tem poder para dar muito. Eu sei que o Senhor tem poder para dar além do que eu posso imaginar. Eu sei que o Senhor tem poder, aleluia, para dar além do que eu posso pensar. Mas eu só quero um pouquinho. É só um pouquinho, Senhor. É só uma migalhinha, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então eu não preciso de muito, eu só quero um milagre para minha filha. Aleluia. Você tem a certeza nessa noite que Deus tem um milagre para a tua vida. Você tem a certeza que Deus tem um milagre para a tua história. Esta coisa, isto que está acontecendo na tua vida é momentâneo, é passageiro, porque Deus tem vitória, Deus tem bênção, Deus tem milagre, irmãos, para glória a Deus. Deus é poderoso, irmãos, para fazer além do que pedimos e do que pensamos. Às vezes, parece que nós olhamos e nada vai acontecer. Nosso coração muitas das vezes desfalece, pensando que o resultado é o oposto daquilo que eu preciso alcançar. Às vezes nós olhamos para a nossa situação e não encontramos solução para o nosso problema, porque muitas das vezes nós deixamos de confiar naquele que pode resolver o problema. Achamos que com as nossas mãos nós podemos fazer coisas que é Deus que tem que fazer muitas das vezes. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus vai me direcionar a fazê-lo com perfeição. Eu irei fazer e alcançar a promessa de Deus. Mas aquilo que é impossível para mim fazer, eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, Ele vai realizar aquilo que eu não posso fazer. Se é propósito de Deus que isto se cumpra em minha vida, Ele vai cumpri-lo perfeitamente em minha vida. Porque Deus é aquele que faz a promessa. Porque Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. E se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Mas nós precisamos entender uma coisa: nós não podemos ficar distanciado da palavra de Deus. E não podemos de forma alguma deixar de confiar no Deus que nos chamou. Se Ele te chamou, pode ter certeza que é Ele quem te capacita para fazer coisas que você vai dizer: meu Deus, só pode ter sido o Senhor, porque eu não tenho condição alguma. Toda honra e toda glória seja sempre dada ao nosso Deus. Nunca faça nada para se gloriar. Nunca faça nada para achar que você é melhor do que alguém, não.
aleluia, tudo que for fazer, já diz o apóstolo Paulo, que faça para a glória de Deus. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então, quando fizermos algo, que seja tudo para glorificar o nome do nosso Deus. Senhor, eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ô mulher, aí eu digo para vocês, para encerrar, talvez os discípulos olharam assim, falaram, o que essa mulher está dizendo? Mas Jesus já sabia o que ela estava dizendo. Assim é comigo e contigo, assim é comigo e com você. Ele espera só que nós abrimos o nosso coração e soltamos para fora a alegria de poder estar na sua presença. Eu ensinei para Maria Alice falar assim: Maria Alice, o reino de Deus é o quê? Aí ela fala: justiça, paz e alegria. O reino de Deus é isso, irmãos. Paulo diz: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Eu não espero, Paulo disse assim, maldito é o homem que espera em Deus somente nesta vida. Se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Portanto, Jesus olha para aquela mulher e diz o seguinte: ó mulher, grande é a sua fé. Talvez olhando para o olhar dos discípulos, olhar daqueles que estavam com Jesus, talvez você olhasse para eles e o semblante deles estavam meio que de ué, cara de ué, né? Eles dizem assim, né? Ué. Mas ele abençoou uma cananeia. Ei, Jesus abençoa quem Ele quer. Jesus abençoa a hora que Ele quer. Jesus abençoa no momento que Ele quer. Aleluia, talvez alguém vai chamar você: olha, ora na minha casa, faz uma campanha no meu lar, e você vai dizer: não, Jesus não vai te abençoar. Aleluia, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está dizendo ao meu coração: vai, porque Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para o seu vizinho, Deus tem bênção para todos aqueles que esperam e confiam nele. Talvez basta uma palavra sua. Talvez basta uma palavra sua para que um coração seja quebrantado. Talvez basta uma palavra que Deus dá a você. E você fala assim: Senhor, não tenho capacidade alguma. Mas não é você mesmo, é Deus. Porque é Ele que faz. Nós somos apenas canais que Deus usa aqui nessa terra para propagar a sua palavra, anunciar o seu evangelho, anunciar a sua mensagem. Jesus disse àquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme o teu querer, o teu desejo, a tua vontade. E o texto vai dizer que na mesma hora a sua filha foi liberta. Ei,
quer liberdade, quer ser liberto, creia no Senhor de todo o teu coração. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eu preciso de uma bênção. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Filho de Davi, eu preciso, aleluia, que a minha história seja mudada. Filho de Davi, eis-me aqui, filho de Davi. Senhor, Ele te escolheu. Pode ter certeza que quando Ele te escolheu, Ele não te chamou do acaso. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de vamos dizer assim, de uma coincidência. Não. Jesus te chamou porque Ele tem um propósito na tua vida. E eu vou encerrar. E eu vou passar a palavra para o pastor Joel. Jesus te chamou porque Ele tem um projeto. E neste projeto, você faz parte dele. No projeto de Deus, aleluia, o seu nome está escrito lá no projeto de Deus. E se o teu nome está escrito no projeto de Deus, por que voltar atrás? Por que desanimar? Por que pensar em desistir? Ei, lutas, todos nós temos. Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo disse, quando ele estava escrevendo a carta a Timóteo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E agora, por fim, está me preparada a coroa da vida eterna, a qual o justo juiz me dará naquele grande dia, não somente a mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Ei, isso inclui eu e você. Combater o bom combate, aleluia, continuar, andar, caminhar de cabeça erguida, porque temos um general que é Cristo em nossas vidas. Continuar de cabeça erguida, porque o Senhor venceu o mundo e Ele nos dá todas as ferramentas e condições para vencer o mundo. E quais são essas ferramentas? Jejum, oração e palavra de Deus. Deus abençoe as palmas, ouve o nome do Senhor Jesus.